Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, sou químico da Tirreno e hoje a gente vai falar para vocês sobre o líquido de arrefecimento, composição, tipo de produto, qual é o momento certo de trocar e como você sabe se o produto ele está bom para ser utilizado ou não. Mas para que serve o aditivo de radiador? Às vezes as pessoas têm essa dúvida. Basicamente é o seguinte, o fluido de radiador ele vai garantir que você tenha uma lubrificação nas mangueiras dentro do sistema, porque uma matéria-prima dentro dele, que é o monoetileno glicol, ele tem essa característica de lubrificação. Você vai fazer com que a temperatura do motor de funcionamento ela fique próxima do ideal, graças à utilização do fluido de radiador. Você vai ter um produto que ele evita a fervura do seu sistema de arrefecimento e evita também o congelamento. Então, as pessoas perguntam por que utilizar um fluido de radiador? Justamente para garantir que essas características que nós falamos, elas sejam atendidas. Mas o que configura, principalmente no fluido de radiador, que ele tem essas características? O monoetileno glicol. A gente tem uma norma para fluido de radiador concentrado no Brasil, que é a ABNT NBR 13705, onde ela cita 3 itens que podem ser utilizados essencialmente na formulação de um fluido de radiador, que é o monoetileno glicol, o monopropileno glicol e o glicerol. Nós aqui na Tirreno utilizamos o monoetileno glicol, que é o que as montadoras pedem que seja utilizado. E graças a essa matéria-prima, graças a esse composto, ele garante com que o carro ele tenha a proteção necessária e todas as outras características que nós falamos anteriormente. A marca da Tirreno ela tem aproximadamente uns 3 anos e meio, a marca própria dos fluidos, mas a empresa ela tem mais de 50 anos. Então a gente queria mostrar para vocês alguns dos clientes com os quais a Tirreno trabalha. Então, se vocês observarem nessa linha, nós temos fluido de freio, fluido de radiador para as grandes montadoras do Brasil e algumas das marcas como Mobil, Petrobras, Castrol. É claro, nós temos várias outras marcas que elas não estão aqui. Esse só foi, na realidade, um demonstrativo para vocês entendam um pouco da grandeza da Tirreno e o que é a Tirreno dentro do mercado nacional. Aí vocês devem estar perguntando, mas por que eu não posso colocar só água dentro do sistema de radiador do meu carro? Bom, vou mostrar para vocês um teste que nós realizamos aqui no laboratório, um teste de corrosão só com água da torneira, tá, gente? Esse daqui é um corpo de testes onde nós temos várias lâminas que elas simulam compostos que podem ter dentro do sistema de arrefecimento. Esse teste foi um teste realizado só com água e como vocês puderam observar, ele houve corrosão em todas as lâminas de dentro do teste. Esse é um teste que está rodando, um teste onde ele fica rodando durante 14 dias, ele atende à norma, onde você fica com um teste sobre aquecimento e sobre aeração, simulando o que acontece dentro do carro de vocês. Esse é um erro que acontece quando se utiliza só água. E aqui, vou pedir para o Fuji aproximar, é um teste rodando com um produto de boa qualidade. Vocês percebem a diferença de um para o outro? Vocês percebem que quando você utiliza um aditivo de radiador, ele faz uma proteção correta dentro das lâminas, ou seja, uma proteção correta dentro do sistema de arrefecimento do seu carro. Aqui vocês puderam observar que só com água ele agride e com o fluido ele protege da maneira como se deve. E só para vocês entenderem melhor um pouquinho mais sobre esse teste, essas lâminas que nós temos aqui, elas têm a seguinte composição. Nós temos a lâmina de aço, de cobre, de latão, de ferro fundido, de alumínio e de solda. Então, todos os possíveis componentes que ele podem ter dentro do sistema de arrefecimento do seu veículo, a norma pede que exista esse teste para ser realizado. Mais uma vez, não é a Tirreno que realizou esse teste, não foi a Tirreno que descobriu esse teste, mas sim a 13705, que é uma norma nacional e que ela nos orienta a controlar se o produto se ele protege ou se ele não protege o sistema de arrefecimento do seu carro. Bom, gente, basicamente, quando a gente fala de normas aqui no Brasil, sim, principalmente se tratando de fluido de arrefecimento, nós temos duas que regem todo o sistema, que é a 13705, que é a norma que rege fluido de radiador concentrado, e a 14261, que é a que rege fluido de radiador pronto para uso. São essas duas normas que elas nos conferem uma série de requisitos para que o nosso fluido de radiador ele tenha que atendê-las. Então, se eu quiser que o meu produto seja certificado, se eu quiser que o meu produto seja aprovado,
ele tem que atender a cada uma delas. E é importante para vocês que estão assistindo esse vídeo que vocês se atentem a isso. Então, sempre que vocês pegarem um produto, pegarem um frasco e olharem no contrarótulo do frasco, verifica se o produto for concentrado, se ele vai atender a 13705. E se ele for pronto para uso, se ele vai atender a 14261. Essa é uma das maneiras de vocês verificarem se o seu produto ele é bom ou não, se ele atende ou não ao que a norma pede. E baseado nisso, baseado no fato do nosso produto atender às normas, nossos fluidos eles têm uma duração de 5 anos dentro do sistema de arrefecimento. É claro, se o sistema ele não houver nenhum vazamento, se você não parar em algum lugar e completar com um fluido estranho, que não seja de boa qualidade dentro do sistema, se você não completar só com água, ou seja, se o seu sistema estiver íntegro, ele pode ter uma duração de 5 anos ou 240 mil quilômetros, o que chegar primeiro. Vamos olhar um jeito correto de identificar um rótulo de um produto de boa qualidade, tá? Por exemplo, as especificações das quais o produto atende. O nosso produto, esse em específico, ele é um produto homologado na Mercedes-Benz e cita a norma da Mercedes, essa DBL. Ele orienta também que ele pode ser utilizado porque atende a norma da AMAN e ele atende a norma nacional, que é aquilo que a gente estava conversando agora, que é a BNT-NBR 13705, tipo A porque é de monoetileno glicol, tá, gente? Outras informações que vocês podem obter no contrarótulo do produto são as instruções de uso, por exemplo. Aqui ele vai ensinar vocês exatamente da maneira como deve ser utilizado o produto. E também, é claro, a composição dele. A gente sempre fala sobre o etileno glicol ou monoetileno glicol, que no caso é a mesma coisa. Verifiquem se o fluido de radiador de vocês, que vocês comprarem, eles têm na composição o que a norma pede, que é o monoetileno glicol, o monopropileno glicol ou o glicerol. Nesse caso, nós temos o etileno glicol e a água desmineralizada como referência, além, é claro, da aditivação do produto. Aí no final sempre vem aquela pergunta, poxa, mas quando trocar o fluido de radiador do meu carro? Quais são os indícios para que eu faça isso? Bom, basicamente é o seguinte, a gente vai dar aqui algumas orientações rápidas que vocês podem fazer na oficina de vocês. Por exemplo, o aspecto visual é o primeiro. Se você abrir a tampa do tanque de retenção do fluido de arrefecimento e tiver aquela cor marrom, aquela água suja, pode indicar que talvez esteja acontecendo algum tipo de corrosão dentro do sistema e o seu fluido tem que ser trocado. Se você é mecânico, reparador, você talvez tenha na sua oficina, a gente até indica que vocês adquiram, um refratômetro. Esse instrumento ele é um instrumento que ele é utilizado para medir a concentração do fluido. Mas por quê? Porque ele mede a concentração do monoetileno glicol. Então, quando você comparar o resultado obtido nesse equipamento com uma tabela que vai junto com o equipamento, você tem a ideia se o seu fluido está numa concentração baixa ou não. Caso esteja numa concentração baixa e você não saiba principalmente o que tem lá dentro, a gente orienta que vocês façam a troca total do sistema. E a gente tem uma dica para você que também que é mecânico, tem um voltímetro dentro da sua oficina. Caso você tenha, você pode utilizar o polo negativo do voltímetro, conectar ele dentro do líquido do sistema de arrefecimento, o polo positivo dele na bateria do seu carro, e se na leitura ele der acima de 0,3, está na hora de fazer a troca, porque a condutividade elétrica do fluido está muito alta. Bom, sobre a troca do fluido, como deve ser feito, acho que vocês sabem até melhor do que eu. O que nós orientamos na realidade é que o fluido que é existente dentro do carro ele seja retirado completamente. Caso houver a necessidade, faça uma lavagem com água para tirar todo o resíduo do fluido antigo, qualquer tipo de partícula de sujeira que possa existir. E por final, vocês completem com um fluido de radiador já na concentração correta para ser utilizado dentro do veículo. Bom, gente, agora a gente vai terminar respondendo algumas dúvidas que as pessoas normalmente têm sobre líquido de arrefecimento. Poxa, como identificar se o produto ele é de boa qualidade ou não? Quando eu for comprar ou no posto de gasolina ou no meu distribuidor. Algumas coisas vocês têm que se atentar, gente. Se atentem à especificação no contrarótulo. A gente falou sobre contrarótulo agora há pouco. Lembrem, tem que atender toda a norma 13705. Existem algumas situações onde vocês podem e vão encontrar no mercado ou no contrarótulo escrito assim: produto atende ao ensaio de corrosão da 13705. Mas a norma inteira, ela não é só corrosão, ela é uma série de outros testes que para você ser certificado você precisa atender. Se atentem a isso, tem que atender a norma por completo.
quando vocês forem comprar o produto de vocês, olhem se não tem algum tipo de evaporação dentro do frasco. Sabe aquelas gotículas que elas formam na parte de cima do frasco? Então, o que isso indica? Que na temperatura ambiente do lugar, o produto evaporou e ele condensou na parte de cima do frasco. Se ele evaporou numa temperatura ambiente, será que ele aguenta a temperatura que ele precisa aguentar dentro do motor do carro? Outra dúvida, gente. Mas os produtos da Tirreno, elas se baseiam em cores? As cores, elas tudo é o mesmo tipo de produto, só muda a cor? Não. Aqui na Tirreno, cada cor ela indica uma tecnologia diferente. Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta: como eu posso identificar se o produto... Eu não tenho equipamento nenhum. Como eu posso identificar se o produto ele tem monoetileno glicol ou não? Você pode verificar no rótulo, na composição do produto, ele tem que indicar que ele tem o etileno glicol. Você pode verificar abrindo o produto, colocando a mão no produto e passando nas costas da sua mão. O aspecto do produto, ele é um aspecto mais viscoso, digamos assim. E quando ele passa nas costas da sua mão, ele esquenta, porque essa é a característica que o produto ele tem quando ele tem a concentração, pode ter a concentração correta de monoetileno glicol. Gente, eu agradeço a todos vocês pela atenção, agradeço ao pessoal do canal da Peça por terem vindo aqui na Tirreno para a gente falar um pouco de produto para vocês, trazer informação para vocês, para a gente como empresa. É importante que vocês tenham acesso à informação, porque quanto mais informação vocês tiverem, melhor é o tipo de produto que vocês vão utilizar no dia de vocês. Beleza? Obrigado, um abraço.